Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Gato preto da entidade. A moça que nos conta esse relato diz que ama gato preto. Inclusive, ela até criou o Pretume, que nasceu na casa dela e ela se apaixonou por ele. Era o filhinho dela, mas infelizmente ele morreu envenenado em 1997. Mas esse relato não é sobre esse gato. Ela conta que em 2006 ela estava com 37 anos, estava desempregada e ela diz que aconteceu muita coisa estranha com ela. O casamento estava acabando, ela não sentia prazer em nada, estava sem emprego, desempregada, andava um tanto abusada. E ela conta que lembra bem pouca coisa desse ano de 2006, mas essa passagem que ela vai contar pra gente aqui, ela nunca esqueceu. Ela conta que lá na casa dela é todo mundo noveleiro, então todo mundo se reunia para assistir a novela das 9, ela, a irmã, o pai. Mas ela conta que de repente batia um sono nela, mas um sono incontrolável. Diz que até hoje em dia ela sente saudades desse sono. Nossa, ela disse que era um sono tão forte, tão grande, que ela saía do sofá já em direção à cama. Mas o detalhe estranho disso é que sempre que esse sono chegava, ela avistava um gato preto que praticamente a conduzia até o quarto. E ela ia atrás desse gato e deitava na cama. E por vários dias isso aconteceu, se não meses. E ela conta que algumas vezes ela até comentou com o pessoal da casa dela, tipo, gente, olha o gato, mas isso assim, que ela já estava entrando no sono, sabe? Parecia, na verdade, que ela entrava em transe, era meio surreal aquilo que acontecia naquele momento. E ela ouvia tudo que a irmã e o pai dela comentavam, e eles achavam que, sei lá, ela estava meio que delirando, ficando louca, sei lá, alguma coisa do tipo. Isso porque ela comentava que ela sentia saudades do Pretume, aquele gato que ela teve. E era assim, o gato vinha, ela seguia o gato, ia para a cama, deitava na cama, o gato subia na cama, subia em cima dela. Ela conta que sentia o peso do gato em cima dela, sentia ele encostando o focinho gelado no nariz dela. E ela meio que ficava sem voz. Ela já chegou algumas vezes a chamar a irmã dela, mas a irmã não ouvia. E ela adormecia logo em seguida. E no dia seguinte acontecia tudo igual. Lá vinha o gato e aquele sono junto e sempre 9 horas da noite. E ela amanhecia sempre cansada. Mas ninguém estranhava, afinal ela já estava meio esquisita mesmo aquele tempo, então ninguém achava estranho isso. Ela conta que na casa dela são em 7 irmãs mulheres e 3 homens. E 2 das irmãs dela e a mãe são da Umbanda. Bom, tudo bem. E diz que com aquele gato a fazendo dormir todas as noites, ela nem se lembrava direito dos sonhos que ela tinha, se é que ela sonhava. Bom, até que um dia, uma das irmãs dela falou que uma entidade tinha mandado um recado para ela, para a moça que nos conta esse relato. E a entidade disse o seguinte para a irmã dela: diga à moça que o gato preto que a faz dormir todas as noites é meu, que é para ela não ter medo, ele está sob o meu comando. Ela não vem aqui, então eu mandei ele fazer a limpeza de um trabalho de morte que mandaram para ela. Isso mesmo, ela diz aqui que ela estava mais uma vez sob efeito de mais um trabalho de magia para que ela morresse. E ela diz que tem umas Ediths na vida dela lá, assim, que podem ter feito esse trabalho, mas ela não sabe qual delas. Enfim, ela só sabe que depois do recado dessa entidade, que inclusive a entidade incorporou numa moça lá que nem conhece a moça que nos conta esse relato, muito menos sabe da vida dela. Não tinha como a moça saber dessas coisas para falar para a irmã dela. Então, depois desse recado da entidade, ela começou a ficar bem, começou a melhorar e no ano seguinte já começou a trabalhar e a namorar muito. O Corvo. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele e que ele nasceu e cresceu no Brasil. Mas como a mãe e ele têm descendência, são descendentes de japoneses, por conta disso a mãe dele conseguiu um emprego no Japão.
e foram morar para lá ele, a mãe e o pai. Eles moram em Kyoto, que é o lugar onde é considerado o lugar com o maior número de espíritos. E ele diz que o modo de vida das pessoas lá em relação a lendas é muito tradicional. Histórias com espíritos são coisas sérias e devem ser respeitadas lá. E ele diz que estuda em uma escola japonesa, porém ele não fala a língua. E isso tem sido motivo para a galera pegar no pé dele, tipo sofrer bullying mesmo. E ele acabou arrumando briga com uma galera que enchia muito o saco dele. O pessoalzinho perturbava demais. Só que ele nem sabe como ele ganhou essa briga. Bom, ele diz que sempre depois da escola ele vai até um certo mercadinho comprar uns doces baratinhos que tem lá. Ele diz que já que tudo é novidade para ele quer experimentar um pouquinho de tudo. E ele notou nesse mercadinho uma das pessoas, um dos rapazes que quis brigar com ele, que ele arranjou briga lá na escola, enfim. E esse rapaz estava lá sempre que ele estava também. Então sempre que ele ia no mercadinho, o cara estava lá e ficava parado olhando para ele. Mas esse rapaz, ele falou que não entra no mercadinho. Esse rapaz está lá, do outro lado da rua. Ele fica do outro lado da rua desse mercado, parado, olhando para o moço que nos conta esse relato que vai lá no mercado. Então, exatamente no horário que ele está lá, o cara está do outro lado da rua, observando. E ele disse que era assim uma sensação bem ruim, o cara ali e tal. Mas depois da quarta vez que isso aconteceu, ele começou a ignorar, relevar. Afinal, né, o cara podia ficar onde ele bem entendesse. Todo mundo é livre. Talvez ele é que estivesse olhando demais, então ele deixou pra lá. Então, nesses dias, ele diz que nesses dias que ele estava meio paranoico com esse cara aí que ficava encarando uns 4 dias, um corvo ficou preso na grade da janela do apartamento dele. E ele diz que corvo lá no Japão é igual pomba aqui no Brasil, tem um monte. E aí ele conta que pegou o corvo e colocou numa gaiola, mas só para garantir que ele estava bem, que não tinha se machucado, logo ele ia soltar. Mas antes, como um pedido de desculpa por ter prendido o corvo na gaiola, ele pegou, colocou num potinho um pouco de carne, um pouco de nozes ali e colocou do lado de fora da casa, num lugar, soltou o corvo que quando viu que ali tinha comida, foi direto para lá e começou a comer. E depois disso, o corvo ia diariamente no mesmo local onde ele tinha colocado o potinho, querendo mais comida. E ele conta que sempre alimentava o corvo ali, dava uma comidinha para ele. Até que um dia, ele estava indo para esse mesmo mercadinho que ele sempre ia. Só que no meio do caminho, ele viu um rapaz vestindo uma yukata, que ele diz que é uma roupa tradicional japonesa, e uma máscara de corvo. E esse rapaz o chamou. E ele, por algum motivo, seguiu esse rapaz. E ele continuou indo atrás do moço que o chamava. E ele foi indo, e de repente ele perdeu o cara de vista. Não sabe para onde ele foi. O cara estava a poucos passos à frente dele. Não estava tão longe assim, não era para ele ter perdido o cara de vista, mas ele sumiu. E quando ele se deu conta, ele estava já na porta do mercadinho. Aquele moço só o guiou por um caminho diferente até o mercadinho. Mas ele achou que estava cansado, imaginando coisas talvez. Aí ele entrou no mercado, comprou lá os doces dele, beleza. No dia seguinte, quando ele foi para a escola, ele ficou sabendo que aquele pessoalzinho com quem ele tinha arrumado briga tinha sido expulso da escola, porque eles pegaram pedaços de pau e bateram no menino, bateram tanto a ponto do menino ter que ser internado. E ele diz que o garoto que apanhou estava justamente no caminho que ele fazia todos os dias para ir no mercadinho. E os agressores admitiram que tinham confundido o menino, acharam que era outra pessoa. Os agressores disseram que só pararam de bater no garoto porque perceberam que não era o menino que eles queriam. No caso, o moço que nos conta esse relato. Bom, ele não sabe se ele foi poupado, ele não sabe quem era aquele rapaz com máscara de corvo. Só sabe que depois desse episódio, o corvo nunca mais voltou na janela dele. Interferência de outra dimensão ou visita do anjo da guarda? A moça que nos conta esse relato é do Rio de Janeiro, tem 26 anos, é casada e tem um filho de 7 anos. E
E o relato que ela vai contar aconteceu no dia 21 de setembro de 2018. Ela diz que pelo menos uma vez por mês ela pede para a avó dela dormir na casa dela para olhar o filho de 7 anos, para que ela e o marido possam sair um pouco, seja para ir num show de rock ou para uma boate alternativa, porque ela diz que adora dançar. E a avó dela mora em outra cidade, mas costuma sempre visitá-la a cada 15 dias, mais ou menos. E pelo menos uma vez por mês ela vem para dormir. E aí o casal aproveita, né? Ela diz que a avó dela tem 65 anos e assim super disposta. Uma mulher incrível. Pois bem, então nesse dia a avó dela foi para casa dela, né? Ela deu janta para o filho e se despediu para sair. E era por volta das 8h30 da noite. E ela conta que mora na zona oeste do Rio e essa boate fica na zona sul. E como ela não bebe, ela que dirige para a galera. Os amigos dela adoram. E ficaram nessa boate até umas 5h20 da manhã. Quando eles pegaram o carro, estavam voltando embora. Aí ela conta que quando estavam passando aí em São Conrado para Barra da Tijuca, a avó dela ligou para ela. E ela conta que a avó dela não tem esse costume, porque a avó dela sabe que eles chegam sempre por volta das 8 da manhã. E ela atendeu o telefone e a avó perguntou se estava tudo bem. E ela respondeu que sim, que estava tudo bem, que eles iam passar no McDonald's e já iam para casa. Ao que a avó dela responde: Ah, que bom! É que vocês estiveram aqui em casa e já saíram. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Hã? O quê? Como assim? Eu não estive aí não. Que não teve o quê, minha filha? Eu vi quando vocês chegaram umas 3 horas da manhã. Você foi no quarto do Davi, deu um beijo nele, falou com ele, enquanto o Rafael, seu marido, esperava na porta da cozinha. Ele até te pediu um comprimido de dipirona. Você deu o comprimido a ele, eu fiquei conversando com ele. Claro que não, vó. Eu acabei de sair de Copacabana. 3 horas da manhã eu ainda estava na boate. Fiz até stories no Insta. Eu tô chegando agora na Barra. Impossível ter estado aí. Aí a avó dela ficou assustada, é claro. E ela disse que elas conversavam quando ela chegasse, porque ela estava dirigindo. Quando ela foi conversar com a avó dela, a avó contou que ela e o neto custaram a dormir. Foi difícil dormirem. Ficaram conversando até umas 2 horas da manhã. Foi quando o Davi, o filho dela, dormiu, mas a avó dela não. A avó dela ficou acordada, sentada no sofá ali na sala, que fica ao lado da cozinha, que é estilo americana. Foi quando ela supostamente teria chegado e tudo teria acontecido. Então a moça que nos conta esse relato questionou a avó, perguntando: será que ela não tinha sonhado com isso? E ela falou que não, porque ela nem tinha dormido. E ela confirma que realmente, quando eles saem, a avó dela não dorme. Ela fica acordada praticamente esperando eles retornarem. E a avó ainda contou que quando ela, a neta, retornou com o marido, eles ficaram conversando. Inclusive, ela conta que levantou, foi lá, fechou a porta do quarto do Davi, foi ao banheiro, fechou a porta da cozinha. Aí ela perguntou pro filho dela e ele confirmou a história. Ele disse que ela tinha ido lá conversar com ele na cama. Mas ela disse que era impossível ela ter estado lá naquele horário. Ela não estava lá, ela estava em Copacabana. E ela disse que a avó dela ficou falando então que os anjos da guarda deles foram lá visitá-los. Estão gostando dos relatos? Não se esqueçam de deixar um like, ok? Quase me afoguei. A moça que nos conta esse relato diz que nunca contou essa história para ninguém, ela nunca conseguiu contar e diz que talvez escrevendo fique mais fácil. Ela conta que quando estava na 2ª série, isso em 1900 e lá vai bolinha, ela foi numa excursão com o pessoal da escola para um hotel fazenda, para eles se divertirem e aproveitarem o dia nas piscinas. Só que na época a mãe dela não queria deixar, por conta da situação financeira, que não era das melhores. Era o período antes do real. E ela conta que estava morrendo de vergonha de usar biquíni na frente dos colegas de classe dela. Na época ela sofria bullying, pois tinha os olhos grandes, ela era chamada de sapo. E ela diz aqui que ela queria ser princesa, não sapo. Por isso sempre ela ficou sozinha. Hoje em dia ela acha que isso foi até bom. Ela tem mais facilidade de fazer as coisas sozinha. Estudar, viajar, fazer compras. Ela não sofre tanto como as amigas dela, que sempre precisam ter alguém por perto. Bom, ela foi com os colegas dela para a piscina e acabou ficando sozinha numa piscininha infantil.
mas viu que os colegas dela ficavam numa outra piscina que tinha uma parte mais funda. E ela não sabia nadar, mas queria ficar com o grupo, né? Só que nessa piscina era permitido que as crianças ficassem só na parte rasa, não ir para a parte funda. Foi aí que ela teve a brilhante ideia de ir para a parte funda. Foi segurando na borda, mas não contente, ela resolveu tentar nadar da parte funda para a parte rasa. Então, o que acontece com quem quer nadar e não sabe? Afunda! Aí ela deu um impulso na parede e começou a se distanciar da borda. E ela começou a afundar. Aí ela começou a pensar, vai até o fundo, bate o pé e volta para a borda. Só que ela não conseguia chegar até o fundo. E ela pensou, pronto, vou morrer, por burrice ainda. Foi então que alguém a puxou para fora da piscina. Foi quando ela conseguiu segurar na borda e sair. E ela já saiu assim morrendo de vergonha, imaginando a bronca que ela ia tomar. Porque diz que quando a gente é criança, os outros adoram dar bronca na gente, né? E já ficou imaginando o bilhetão que ia no caderno dela para a família, para a mãe dela, dizendo que ela tinha feito, ferrou. Só que assim que ela saiu da piscina, para espanto dela, não tinha ninguém lá. Olhou para os lados, nada, ninguém. Ninguém que pudesse ter tirado ela lá de dentro. Ninguém falou nada. Ela olhou lá para um canto, as professoras estavam lá conversando, como se nada tivesse acontecido. O salva-vidas lá sentado, de boa. Ninguém para ela agradecer ou para dar uma bronca nela, ou pelo menos um alerta. Falou, olha, cuidado, não faça mais isso. Se você tivesse... Claro, se uma criança está se afogando e você tira ela da água, óbvio que você vai falar alguma coisa. Tipo, não faça mais isso, pelo menos, né? Mas não tinha ninguém ali. Alguém a tirou da água que não estava ali, pelo menos não era visível. E ela passou o resto do dia sem entrar mais na piscina. E acho que aprendeu a lição. Antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês esta camiseta aqui, ó, do Alien meditando sobre a galáxia, aqui com planetas ao redor dele e brilha no escuro. Essa camiseta está disponível na loja Assombrada. O link tá aqui na descrição. Dá uma fuçadinha na loja, você vai encontrar esta e outras camisetas mais. Vai lá! E se vocês gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!